Boa noite. Acho que tá ao vivo. Tá. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Uma alegria estar aqui de novo. Mais uma terça-feira de oração. Vamos entrando. Que delícia receber vocês. Estar aqui, né, em comunhão, segundo a palavra de Deus. É uma bênção. Hoje eu confesso que eu tô bem emocionada. Isso tudo vai ser lindo. E eu espero que todo mundo aproveite muito. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-ficadas, bem-ficados. Esperando as pessoas entrarem rapidinho e a gente vai começar. Delícia. Larissa, Marcela. Ai, que lindo, gente. Eu adoro todo mundo entrando. Que delícia. É uma bênção. E eu tô mais feliz ainda porque o Instagram deixa a live salva, né? Então muitas pessoas não conseguem assistir ao vivo e assistem depois a gravação. E pra mim tem sido uma surpresa, uma alegria ver tantas pessoas assistindo depois da gravação. A gente tem em todos os encontros, esse é o 4º encontro desde que eu comecei a fazer a live, as lives de terça. E eu fico até emocionada, gente. Mais de 1000 pessoas assistiram cada uma das lives. E é uma benção, uma honra, né, levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Se você está chegando aqui hoje é porque Deus tem uma coisa maravilhosa para te falar. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre o relacionamento, né, sobre conhecer a Deus, né, a importância de conhecer. E essa semana Deus me trouxe aqui para falar para você sobre outros 2 tipos de relacionamento. O relacionamento conosco, né, da gente se conhecer, e o relacionamento com as outras pessoas, né? Afinal de contas, é para isso, né, que a gente tá. Foi essa missão que Jesus ensinou pra gente, nos relacionar. Mas é uma alegria muito grande. Sejam bem-vindos, boa noite, boa noite. Quem tava aqui nos outros encontros, dá um aceninho aí pra mim. Franciele, Maria José, Cleisla, Maria. Ai, que alegria, gente, muito bom. Betânia, saudade de vocês. Que delícia. Betânia já estava em outros encontros aqui com a gente também. Uma bênção, uma bênção. Vamos entrando e a gente vai começar. Eu quero pedir para vocês me ajudarem para que essa live chegue a mais e mais pessoas, né? Então tem um aviãozinho aí, tem jeito de marcar as pessoas, tem jeito de dar coraçãozinho. Quanto mais vocês comentarem, mais interações vocês fazem aqui, mais o Instagram entende que esse conteúdo é relevante, então ele entrega para mais e mais pessoas. Então, ó, o Rafa, meu cunhado lá do Rio. Um beijo, saudade de vocês. Do Gu, meu sobrinho lindo. Que alegria. Tô muito feliz com todos vocês aqui. Espero que realmente esse momento seja um momento de graça, de bênção, de conhecimento e intimidade com o nosso Senhor. Que Ele possa realmente entrar. Minha tia Rose. Gente, hoje é aniversário de 41 anos dos meus pais de casamento. Olha que bênção. Então é uma dupla comemoração, dia de live e dia de celebrar um casamento de 41 anos. Olha que bênção. Rodrigo, nosso vizinho, amigo, que delícia. Muito feliz. Vamos começar? Convido você agora a fechar seus olhos e fazer uma oração comigo. Vamos entregar a Deus esse momento aqui, que Ele possa agir diante do Espírito Santo em nós. Senhor meu Deus, nós estamos aqui, Pai, para entregar nossa vida nas Suas mãos, nesse momento de comunhão, de alegria, Pai. O Senhor bem sabe a alegria e a emoção que está no meu coração por essa palavra de hoje, por esse ensinamento, por esse aprendizado, Pai. Eu lhe agradeço pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui nesse momento, que o Senhor abençoe o lar de cada um delas, Pai. Envie o Espírito Santo para adentrar em cada canto, em cada lugar, em cada fresta da casa dessas pessoas, Pai. Que o Senhor inunde com o Espírito Santo do Senhor o coração, o pensamento, as emoções. Em nome do Senhor Jesus, nós acreditamos que a palavra do Senhor, como nós dissemos na semana passada, é luz para os nossos passos, luz para o nosso caminho, para conduzir a nossa vida da melhor forma possível, Pai. Nós entregamos nas Suas mãos as nossas aflições, os nossos problemas, os nossos desafios. Desejamos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor renove a nossa paz, a nossa esperança, a nossa alegria, que nós possamos encontrar no Senhor o conforto de que precisamos, a força de que precisamos para lutar, para continuar caminhando, conforme a vontade do Senhor, Pai. Nos instrumentalize, nos oriente para que
nós tenhamos a condução que agrade ao Senhor, não a condução que agrade simplesmente a nossa carne, mas sobretudo ao nosso espírito, que o Espírito Santo do Senhor seja o nosso fio condutor. Nós entregamos e consagramos a nossa vida, de nossa família nas suas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos começar? Já começamos, né? Mas é isso, gente. Semana passada, para quem assistiu o vídeo ou esteve aqui com a gente, né? Foi uma semana abençoada, que a gente falou sobre o relacionamento, a importância de conhecer a Deus, de conhecer Jesus e de ser orientado pela condução dele, né? Pelos ensinamentos, daquilo que ele deseja, daquilo que ele realmente espera que nós façamos, mediante a vontade, a orientação dele. Essa semana eu fiquei refletindo muito e confesso que hoje eu fui estudar um pouco a palavra e em diversas vezes eu não tinha ideia do que eu ia trazer aqui para vocês, em diversas vezes vieram versículos e textos que só reforçavam aquilo que eu tinha para trazer, que é o nosso relacionamento não apenas com Deus, mas conosco mesmo, né? O relacionamento de se conhecer e de estar aí, né, nessa caminhada de autoconhecimento, e também o relacionamento conosco e com os outros, né? Relacionamento comigo mesma e com os outros. Então, sobre esses 3 tipos de relacionamento que nós vamos falar hoje. E para isso, eu abro o estudo de hoje. Se você tem a sua Bíblia aí, pegue, né? Seja bem-vindo com ela. É um instrumento, né, a nossa disposição, que em casa tem várias. E a primeira palavra está lá no texto de Mateus. Mateus capítulo 22, versículo de 36 a 40. Se você não tem uma Bíblia aí, fica tranquilo que eu vou ler para você e você acompanhe com os olhos atentos, ouvidos abertos aí, que o Espírito Santo abençoe, né, essa nossa leitura. Então, em Mateus, no capítulo 22, versículo 36 a 40, fala assim: uma pessoa que estava testando Jesus vira e fala assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Né? Eles estavam testando, vamos ver se a gente consegue pegar algum fio da meada para desmascarar esse impostor. Era o que os fariseus achavam de Jesus, né? Que ele era um impostor. E aí Jesus vira para ele e fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todo o teu conhecimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha só, na semana passada a gente falou sobre a importância da gente conhecer esse Deus a qual a gente ama, né? A gente só pode relacionar com quem a gente conhece. E é exatamente isso que Jesus fala na primeira recomendação para esse fariseu: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todo o teu conhecimento. Em outras versões traz também de todo o teu pensamento. Então a importância da gente conhecer e se relacionar com esse Deus maravilhoso. E em seguida, Jesus nos traz não apenas para esse relacionamento com Deus, mas também para o relacionamento conosco e com as outras pessoas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito provavelmente você já escutou em várias ocasiões esses versículos. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais no que isso tem de grandiosidade. E eu estou muito emocionada pelas coisas que Deus me revelou, que eu confesso para vocês que eu também não sabia. Na verdade, assim, eu já tinha lido em alguns momentos, mas não nessa conexão de ideias. E é muito lindo ver o agir de Deus nisso. Aí, depois que ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele fala assim: depois destes 2 mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Eu falei: profetas? O que é essa lei dos profetas, né? E aí eu encontrei, em Mateus ainda, no capítulo 7, versículo 12, fala assim: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Olha só, a Bíblia já traz um conceito muito lindo de empatia, de compaixão pelas pessoas. A lei dos profetas nada mais é do que tudo aquilo que eu desejo que o outro faça para mim, eu também preciso fazer para o outro. E esse relacionamento de intimidade conosco e com os outros é muito importante,
O grande problema é que nem todo mundo sabe o que quer. Nem todo mundo tem o desejo, né? Tem a consciência do desejo do que quer para si. Então, muitas vezes, nós fazemos para o outro menos porque nós mesmos não estamos alimentados com o Espírito Santo. Nós mesmos não nos colocamos à disposição desse Senhor maravilhoso. Gente, um monte de gente me dando um oi aí. Eu sou meio lerda, tá, gente, para esse monte de comentário. Então, se eu não comentei, você tá aí querendo fazer um comentário, pode fazer de novo, até eu ver, viu? Mas, então, ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como diz toda a lei, né? E disso depende toda a lei e a lei dos profetas. E a lei dos profetas é essa, que tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, pois esta é a lei dos profetas. Então, na própria palavra, ele vai confirmando, né? E isso são textos escritos, né? Esses dois recortes estão no livro de Mateus, mas a Bíblia vai nos confirmando essas ideias e esses posicionamentos divinos por meio de vários livros diferentes. E aí, sobre esse relacionamento consigo mesmo, olha a importância e a profundidade da palavra de Deus. Esse trecho é um pouco mais longo, mas eu vou ler para vocês porque é muito lindo. Na carta de 2 Pedro, né, no capítulo 1, versículo de 2 a 11. Eu tô até, meu coração fica palpitando, minha voz até treme, gente. Mas é assim, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Olha só como começa esse texto. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Nesse tempo de aflição, de desespero, de tantas provações, paz e graça multiplicada na vida, eu acho que é um pouco do que todo mundo deseja hoje, né? Então, que a paz e a graça de Deus sejam multiplicadas nessa noite na nossa vida. Multiplicadas. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Tá vendo que eu falei na semana passada? A importância da gente conhecer a Deus, a palavra nos reafirma isso. Olha como é lindo. O que a gente fala na semana passada, Deus traz essa semana para nos reafirmar. Isso é amor de Deus, gente. Isso é cuidado. É essa percepção que eu quero passar um pouco para vocês, da percepção que eu vejo na minha vida acontecendo. A confirmação de Deus através da palavra dele. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Deus está dando isso de presente para Deus. O que ele nos pede em troca? Que a gente tenha um pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quanto mais eu conheço, mais glória e virtude, mais paz, mais graça eu trago para a minha vida. Por meio delas, por meio dessas coisas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que elas vos se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Deus nos convida a conhecê-lo e nos tornarmos coparticipantes da natureza divina. Vocês imaginam o que é isso? Quanto mais eu conheço a Deus e me proponho a conhecer a mim mesma e me relacionar melhor com os outros, eu me torno coparticipante da natureza divina. Eu me torno cada vez mais participante do exército de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa, mais abençoada. Deus está nos dando isso. E o convite é: conheça, venha a mim, esteja aqui à disposição, assim como nós hoje estamos à disposição dele. E olha só onde que o texto vai, e é nesse trecho que eu quero que você preste muita atenção, e é a partir desse trecho que eu vou puxar algumas reflexões aí para vocês. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, virtude. Então vamos fazer uma lista aí de coisas que a palavra está nos recomendando para nos tornarmos coparticipantes dessa natureza divina. Fé, virtude. Vamos lá. A fé, vocês acrescentem virtude. Virtude, conhecimento. Conhecimento, domínio próprio. Olha a importância da gente se conhecer. Domínio próprio está numa dessas listas da recomendação da palavra de Deus. Então vamos lá. Fé, virtude,
conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. Na semana passada eu falei sobre determinação. Determinação está diretamente ligado à perseverança, quando a gente persevera nos nossos objetivos com determinação. Então vamos lá. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança. A perseverança eu tenho que adicionar um outro elemento, que é piedade, né? Piedade pelos outros à minha volta, né? Eu tenho que ter compaixão, que é essa lei dos profetas, né? Eu tenho que ter um olhar empático para o outro. A piedade, fraternidade, o espírito fraterno, de comunhão, de cooperação, de contribuição. E a fraternidade, o amor. Olha a palavra de Deus, é exatamente isso que traz. 2 Pedro, capítulo 1, de versículos de 2 a 11, vocês vão ler isso. São 8 elementos: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Isso tudo, se a gente alimentar, a gente vai se tornar cada vez mais parte dessa natureza divina e instrumentos de Deus. É isso que ele traz pra gente. Vou ler o restinho, mas a gente vai se concentrar nesses 8 itens aí especialmente. Porque essas qualidades, essas 8, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, né, sem função, nem infrutíferos, que vocês não fiquem sem dar frutos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, conhecimento de Deus. Gente, essa palavra eu não li na semana passada, essa palavra me foi apresentada hoje de manhã. Olha que bênção. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Pois dessa maneira é que ele será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, essa é a recomendação, um dos caminhos de Deus preciosos para que a gente tenha entrada no reino de Deus, para que a gente tenha acesso ao reino de Deus, à glória do Senhor. E aí, num dos versículos aqui finais, fala assim, né? Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. O que Deus está nos falando nesse momento? Cada um de nós tem uma essência divina. Deus nos fez, e uma das frases que eu mais gosto é assim: Deus só faz maravilhas e eu não posso ser uma exceção. Quer dizer que eu estou me achando? Não. Quer dizer que existe uma natureza divina dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós há um sopro de Deus na nossa vida. Você acha que ele te fez à toa? Que ele ia perder o tempo dele, precioso, divino, para fazer alguém à toa? Não, eu não acredito nisso e a palavra nos confirma. E aí o que a gente precisa é apropriar dessa vocação individual de cada um de nós. Cada um de nós recebeu dons e talentos espirituais que a palavra mesmo disse, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Cada um de nós recebeu dons espirituais únicos. Por quê? Porque Deus entende que nós somos como o corpo, né? A própria palavra diz. Um é a mão, outro é a cabeça, outro é a boca, outro o coração, outro são os pés. Uma parte não fica independente da outra. Assim Deus nos convida, assim Jesus nos convida a viver em fraternidade. Porque é por meio dessa fraternidade, de eu reconhecer que eu não sou nada sozinho, mas que junto, no contexto, eu sou instrumento do Senhor para esse corpo único e harmônico, conforme a boa e agradável obra do Senhor, aí sim eu me alegro. Não é eu me achar melhor do que os outros, é eu reconhecer a minha pequenez diante da grande obra do Senhor, mas é eu me colocar à disposição, honrando os dons e talentos que Ele nos deu, né? Então, se você tá aí meio perdido, Ana, mas eu não sei quais são os meus dons, não sei quais são os meus talentos, a primeira coisa é você observar aquilo que você faz de bom, aquilo que as pessoas reconhecem como sendo uma marca sua. Eu tenho duas coisas que muitas pessoas em vários lugares me falam. Primeiro, que eu tenho facilidade de falar,
Isso é desde pequena, não foi uma escolha, não foi uma habilidade que eu desenvolvi. Simplesmente abro a boca e consigo falar de vários assuntos. Isso é um dom e um talento. Me faz diferente dos outros? Sim, mas não me faz melhor do que ninguém. Você também tem talentos lindos e maravilhosos. Um outro dom, né, alguma coisa que é algum traço que as pessoas identificam, é que eles, né, muita gente fala assim: Ana, você transmite calma. Olha só, Deus colocou alguém que sabe falar com quem transmite calma para falar sobre a palavra dele. Será que foi à toa? Não, eu não acredito que seja à toa. Quanto mais eu me apego nessa ideia, mais eu consigo colocar-me à disposição, a serviço de Deus. Se você aí é bom em negociação, se você aí é bom em ajudar o próximo, é bom em ter empatia, né? Tem pessoas empáticas, super empáticas, né? Eu não sei qual é o seu dom, mas a primeira coisa, a gente precisa se conhecer para identificar quais são os dons e talentos que Deus plantou em você e o que você pode colocar a serviço dos outros. E aí entra esse segundo mandamento, né? Amar aos outros como a si mesmo. Então eu coloco não só a meu serviço, meu dom, mas a serviço dos outros. É o que eu tô fazendo hoje aqui. Eu trago esse dom, né, que Deus me deu de comunicar, de falar com calma, de ser uma agente motivadora das pessoas a serviço da palavra dele. E isso é no meu trabalho, na minha casa, na minha família, e a mesma coisa com você. Eu tô dando um exemplo que às vezes fica mais fácil, né, a gente trazer, vamos dizer assim, da teoria para a prática, né? Como que a gente consegue trabalhar esses dons a serviço das pessoas. Tá fazendo sentido para vocês? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se apega, né, a essência divina dentro de nós, mais a nossa vida flui, porque nós estamos nos colocando a serviço de Deus num meio fraterno. Faz sentido? Dá um joinha aí para eu saber que tá todo mundo seguindo o meu raciocínio, porque hoje eu tô cheia de palavras aqui para trazer para vocês. Então, voltando à nossa lista, a gente identificou aqui que Deus quer que a gente vá somando na nossa bagagem. Primeiro é fé, depois virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Bom, dessas 8 listas, eu estava com dúvida de uma, que na hora que eu li as outras, eu compreendi. Eu compreendo que a fé, né, crer naquilo que não se vê, né, alimentar essa crença aí. Adorei todos os joinhas, adorando. Meu pai, parabéns pra você e pra minha mãe, 41 anos de casados hoje, que graça e que bênção. Então vamos lá, na nossa lista, voltando, fé, ok, né, dá pra entender. Virtude, eu fiquei na dúvida, porque é um conceito bem abstrato, né, o que é virtude? Fiquei na dúvida, mas deixei essa dúvida aí. Conhecimento, ok, conhecimento de Deus, conhecimento próprio, né, conhecimento da minha realidade. Quanto mais discernimento eu tenho das coisas, mais chances de ter boas coisas na minha vida acontecendo, porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais chance de fazer boas escolhas, né? Então, quanto mais conhecimento da palavra de Deus eu tenho, mais discernimento eu tenho, mais escolhas positivas, né, produtivas eu consigo fazer na minha vida. Domínio próprio. Domínio próprio que quer dizer, né, domínio dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Por exemplo, pessoas que têm muito acesso de raiva, explosão e tudo mais. Eu mesma já fui uma dessas, que gritava muito. Então, principalmente com relação à educação de filho, né? Mãe sai fora da caixinha em diversos momentos. E aí, teve uma época na vida que os meninos eram menores e o estresse estava muito grande. E eu demorei para entender que quanto mais estresse eu tinha, mais risco e chance de eu sair gritando era. Quando eu me dei conta disso, eu comecei a falar para mim antes, né, desses momentos explosivos. Muita calma nessa alma, muita calma nessa alma. E apegada a essa frase, eu fui me modelando. Então isso é domínio próprio, quando a gente identifica uma coisa que a gente não gosta muito da gente e a gente começa a aumentar a nossa consciência e a buscar recursos, né, recursos sejam internos ou externos, né, de profissionais, ajudantes, enfim, de quem tiver ao seu alcance,
né, recursos para a gente ter um domínio melhor e não deixar que as emoções tomem conta da nossa vida, porque afinal de contas somos adultos, não somos mais crianças e a gente precisa se amadurecer na fé e também com relação ao nosso corpo, à nossa mentalidade. Então, domínio próprio, ok. Perseverança também dá para entender, né? Perseverança, desafio, determinação. Quando eu persevero, não quer dizer ser teimoso. Quer dizer, eu buscar insistentemente, constantemente, aquele objetivo e plano que Deus tem para nossa vida. Muitas vezes a gente fica teimoso. Deus nos mostra que aquilo ali não é para você e você mesmo assim fica teimoso. Isso não é persistência, isso é teimosia. Mas persistência tem a ver com determinação. Então, se é aquela promoção, né, que eu tanto almejo, se é aquela mudança de trabalho, se é ter uma família saudável, emocionalmente sadia, né, é isso que eu vou perseverar. Se meu filho tem alguma dificuldade, eu identifico e eu me sinto responsável por aquilo, eu vou perseverar até eu alcançar aquilo lá. Eu já contei aqui alguns episódios do meu irmão caçula, né? Eu tenho 2 irmãos, o Eduardo é o mais velho, o Gustavo é o caçula, e o Gustavo é especial. E o Gustavo é um exemplo, né? A educação dos meus pais é muito um exemplo de perseverança. É do quê? É de buscar meios novos e diferentes para alcançar os objetivos. Então, ele demorou 4 anos para andar, ele sentou com 2 anos, mas isso à base de muitos estímulos, de muita perseverança diária, né? Com fé em Deus, para alcançar aquele objetivo. Então, perseverança é uma coisa que agrada ao Senhor, é aquilo que Ele quer colocar na nossa xícarazinha aí do chá. Piedade, ok, também dá para entender, né? Essa piedade que a gente sente ao olhar, né? A dor do outro nos compadece, né? Então, quando eu tenho esse olhar piedoso, não é olhar de dó, mas é um olhar de piedade que me sensibiliza a considerar o outro, a dor do outro e a fazer algo, né, para ajudar nesse processo. Isso é uma comunhão muito forte que Deus se alegra quando a gente tem esse olhar piedoso. E aí vem o 7º item, que é a fraternidade, né? A fraternidade que nos coloca em comunhão, nos coloca nessa união aí de um ajudar o outro mesmo, né? Na Igreja Católica tem muita campanha da fraternidade, né? Todo ano eles escolhem um tema e aí fazem a campanha da fraternidade, discorrendo sobre aquele tema, né, nas comunidades. E eu sei que em outras igrejas acontece dessa mesma forma. Então, como nós nos colocamos em um estado fraterno com relação ao outro, né? Então, eu posso ser fraterna dentro da minha casa, como na minha comunidade, e enfim, aonde Deus nos colocar. E o amor, que é a base de tudo, também dá super para entender. E aí, me veio na dúvida essa questão da virtude. Deus é tão maravilhoso, porque enquanto eu tava lendo, hoje de manhã, eu falei, gente, virtude, difícil, né? Porque é uma palavra tão, né, tão abstrata e tem tantas explicações filosóficas, né? Enfim, eu falei, nossa. E aí, passei a página, fui lá, tava pesquisando e tal. De repente, eu caí num texto, abri a minha Bíblia e estava lá a resposta para mim e para você hoje. Olha que lindo a confirmação de Deus. Eu simplesmente abri numa página que estava escrito: as virtudes recomendadas. Você acha que isso é acaso? Não é acaso, gente. Deus é maravilhoso. Ele vai nos confirmando, Ele vai construindo, Ele vai tecendo a teia que nos edifica. Isso é lindo. Ele viu a minha necessidade de conhecimento, a minha sede, simplesmente mostrou para tirar a minha dúvida e a sua dúvida também. Olha só o que fala no texto de Romanos, capítulo 12, versículo de 9 a 21. Então, se você está com a sua Bíblia aí e quiser abrir, te convido a abrir para ler comigo. Se não, escuta atentamente que tenho certeza que vai te tocar assim como me tocou. E é um resumo desse outro texto que a gente acabou de ler. Então, tá lá em Romanos 12, de 9 a 21. Se você não tem muita intimidade em ler a Bíblia, não tem problema. A gente vai construindo essa intimidade semana a semana juntos aqui. O amor seja sem hipocrisia. E olha só, virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem.
Amem uns aos outros com amor fraternal. Olha como completa e conclui e fecha e retoma todos os pontos que eu falei anteriormente, todos os 8 pontos. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Lembra da perseverança? Tá ali. Não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Lembra da fraternidade, da piedade? Tá aqui. É o serviço, é a gente se colocar a serviço do nosso redor, das pessoas ao nosso redor. E muitas das pessoas que estão precisando dos nossos serviços estão dentro das nossas casas. Não fique achando você que a gente só faz a obra de Deus fora da nossa casa. Muito pelo contrário, a gente tem que começar dentro para depois ir para fora. A edificação que eu quero na vida dos outros precisa ser uma realidade dentro da minha casa, do seu lar, da sua família. É dentro que a gente começa, é de dentro para fora, é no nosso lar para fora. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Olha que lindo! Todas as palavras que estão lá, dos 8 itens que Deus nos mostrou para a gente ser parte dessa divindade, elas estão confirmadas na palavra de Deus. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. É a piedade, é quando a gente tem esse olhar empático sobre os outros. Olha que maravilha a palavra de Deus. Não tá ou não tá? Tá ou não tá? Hoje tá especial, não tá? Eu acho. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Lembra lá no começo quando eu falei que a lei dos profetas é: tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam aos outros. E aí a segunda palavra fala: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Ou seja, o que eu quero da minha vida, eu faço para o próximo. O que o próximo deseja é o que eu vou fazer por ele. Né? Isso é empatia, isso é compaixão. A gente se colocar no lugar do outro, alinhando os nossos pensamentos, reconhecendo a necessidade do outro. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não é a sabedoria aos nossos olhos, é aos olhos de Deus, sob orientação dele. Porque se a gente for sobre a nossa orientação, a gente cai no erro. A gente cai no orgulho. Não é isso que Deus quer. Ele quer um olhar humilde, sedento da palavra e da sabedoria dele. E ele nos fala: se tem ausência de sabedoria, peça, porque eu vou dar em abundância. A gente só precisa pedir. Por isso a perseverança na oração é tão importante. É ali no meu quarto, de joelhos, que eu me coloco à disposição, em humildade, né? E de coração e peito aberto às dádivas de Deus. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem ninguém mal com mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, olha a autorresponsabilidade que eu falei semana passada. Semana passada eu falei, a gente tem o pé da fé e da determinação. A gente não pode andar só com o pé na fé, né? Terceirizando para Deus as coisas da nossa vida. A gente tem que ter também o nosso pé da determinação, fazendo aquilo que nos cabe. E aqui fala assim: se possível, no que depender de vocês, porque nem tudo depende de nós, né? Muitos relacionamentos não dependem de nós, mas no que depender de nós, vivam em paz com todas as pessoas. Quando eu li esse trecho, eu lembrei de uma pregação de um padre há 2 anos atrás, na Páscoa. Eu fui numa igreja aqui em Sete Lagoas. Foi uma pregação do padre Evandro, uma pessoa que eu considero muito sábia e que ele trouxe uma palavra que tocou nosso coração. Como vocês podem perceber, eu frequento tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica. E eu não acho que Deus está na religião. Eu acho que Deus está na palavra e na sabedoria. Então, onde tiverem pessoas falando com sabedoria dele, ali eu estarei para escutar. E aí, o padre Evandro virou e falou assim: olha, hoje é Páscoa, mas eu não trouxe uma palavra aqui de ressurreição, de subir aos céus,
né? Dessas coisas mais básicas que a gente escuta. Eu trouxe uma palavra e hoje eu vou falar para vocês de uma rocha. E aí aquilo lá me chamou a atenção. Eu falei, rocha? Que engraçado, né? O que será que é isso? Ele falou, olha, Jesus só foi percebido, ressuscitado, as pessoas só acreditavam, né? Acreditaram, quem não viu ele subir aos céus, que ele estava ressuscitado, porque a rocha do túmulo dele foi removida. Ou seja, Jesus foi colocado num túmulo e fechado com uma rocha, né? Era uma espécie de caverna. Então tinha uma pedra, uma grande pedra, fechando essa caverna. E aí, o que aconteceu? No dia da ressurreição, essa rocha foi removida. E lá foi constatado que o corpo de Jesus não estava mais ali. E aí, o padre virou e falou assim, olha, a nossa vida, nós também precisamos lidar com algumas rochas. Deixa eu ver. São Tomás de Aquino nos diz, o hábito virtuoso deve ser constante e firme por si. Isso mesmo, Edna, isso mesmo. Então, o padre virou e falou assim, olha, Jesus só foi percebido ressuscitado porque uma rocha foi removida do túmulo dele e as pessoas puderam perceber que o corpo dele não estava mais ali. Ninguém tinha roubado o corpo e ele subiu aos céus. E ele falou assim, na nossa vida é igual. Muitas vezes nós vamos nos deparar com grandes rochas. E essas rochas muitas vezes são relacionamentos difíceis, desafiadores, que nós enfrentamos ao longo da vida. Então se você hoje está enfrentando algum relacionamento desafiador, se você está enfrentando uma situação desafiadora, um problema na sua vida, na sua empresa, né, um problema familiar, problema de doença, eu não sei qual é a sua realidade. A gente tem duas opções, ou a gente vai assumir aquilo ali como um problema, um fim em si mesmo, ou a gente pode considerar que aquilo ali é apenas uma rocha, que se eu enfrentar a minha rocha e encontrar meios de remover a rocha, o que não quer dizer tirar a rocha da nossa vida, mas quer dizer remover a rocha daquele lugar. Muitas vezes a rocha está dentro de nós com a falta de perdão e de rancor, né? Excesso de rancor e falta de perdão. Muitas vezes são essas rochas que nós precisamos liberar da nossa vida a respeito de alguém ou de alguma situação. Há a ressurreição após isso. Eu achei tão linda essa reflexão e vem muito ao que a palavra de hoje, né, me remete muito a isso. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Né? No que depender de nós, vamos fazer o possível para remover as rochas, sejam elas rochas espirituais, de pensamento, de emoção, sejam rochas, né, pessoas desafiadoras na nossa vida. Né? Quantos de nós tem parentes desafiadores? A gente não pode trocar de parente, mas a gente pode trocar a nossa forma de relacionar com elas. E de uma possível troca é exatamente por meio da oração. Olha o que vem depois. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, uma forma de fazer isso, de entregar nessa comunhão, né, é a respeito da oração, né? É quando eu dou ao outro, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. Mas quando eu tenho coisas boas, quando eu tenho a força do Espírito Santo dentro de mim, eu consigo entregar ao outro essa mesma força do Espírito Santo, né? Eu vou responder a ele com orações. E quanto mais eu orar para aquela pessoa, né? Quanto mais eu rezar para aquela pessoa, para aquela situação melhore, mais Deus vai se agradar, né, dessa minha atitude e mais Deus vai trabalhar em cima de mim. Mas nós precisamos ser a pessoa que vai remover essa rocha. Nós precisamos ser a pessoa que vai entender o que é essa rocha, né? Então, se eu quero ter o domínio próprio, né? Se eu quero ter mais conhecimento de mim e me colocar a serviço dos outros, entregando aos outros os dons e talentos que eu tenho, entregando a comunidade, né, a minha família, dentro da minha empresa, né, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus avós, enfim, para quem quer que seja, eu preciso estar fortalecido na fé. Então vamos voltar naqueles 8 itens que Deus nos fala, agora que a gente já entendeu a questão da virtude?
Então vamos lá, é fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Ou seja, Deus ele está nos dando recomendações. É uma obrigação? Não é. Mas se eu acredito em Deus, se eu tenho fé, e eu sei, como disse na palavra da semana passada, né, que a palavra de Deus é luz para os meus pés, né, e lamparina para o meu caminho, se não me engano, a ordem é essa, mas está em Salmos 115 e 119. Ó, tô começando a ficar boa nisso de guardar. Mas se tá nisso, né, se eu acredito que a palavra de Deus é isso, eu vou me fortalecer. E aí eu começo a entender que Deus ele tem um caminho, um propósito maravilhoso. Cabe a nós dar o primeiro passo, né? Se a gente tem uma jornada plena pela frente, grande, cabe a nós dar esse primeiro passo rumo a essa natureza divina de Deus. E isso não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. O caminho do Senhor, né, aquilo que agrada, a bonança, as boas obras, ela vem por meio da obediência. E obediência por meio de um coração aquebrantado. A gente não obedece a Deus porque isso é obrigatório. Não, Deus só nos recomenda. Cabe a nós, por meio do nosso livre-arbítrio, Deus nos deu livre-arbítrio. Cabe a você a escolha de qual caminho tomar. Então, antes de tomar uma decisão, entregue seus planos, suas frustrações, suas angústias nas mãos de Deus. E faça com que Ele, peça a Ele para fazer em você uma reforma, né? E ir melhorando todos esses pontos, porque isso vão te levar mais para próximo de Deus. E quanto mais eu me conheço, mais eu tenho a chance de ter domínio próprio, mas eu tenho a chance de conhecer não apenas as minhas fraquezas, mas as fraquezas das pessoas que estão ao meu redor. Mas eu tenho um olhar empático com o outro. É impossível olhar para o outro com compaixão sem ter compaixão por nós mesmos. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim: enquanto eu não souber o meu valor, eu vou aceitar todas as situações a qualquer preço. Enquanto eu não souber o valor que eu tenho, eu aceito todas as situações a qualquer preço. Eu pago qualquer preço. E isso é muito ruim. Então, quanto mais eu saber o meu valor, não que eu seja mais valorosa que as outras pessoas, mas eu sou uma pessoa valiosa diante de Deus, mais eu sei que Deus é um Deus que quer abundância na minha vida, e mais eu me coloco à disposição com humildade para saber e perceber o que Deus tem para mim. Ana, como é que eu sei o que Deus tem para mim? É estando em comunhão com Ele, é estando se colocando a serviço dEle, é se permitindo, se abrindo a conhecê-lo. E aí sim, Deus vai operar maravilhas dentro da sua casa, dentro da sua vida. E hoje foi um bálsamo para a gente aprender e saber o que Deus espera de nós, né? Então que hoje a vida de vocês seja, né, como essa determinação e essa perseverança dessa rocha movida do túmulo de Jesus que mostra a ressurreição. Assim também devemos ser nós, removendo rochas dentro de nós e dos nossos relacionamentos, né? Limpando essas coisas para que a ressurreição, a obra do Senhor, né? A luz de Jesus seja refletida dentro da nossa vida, para que aonde quer que você vá, as pessoas vejam refletidas a luz de Jesus na sua vida, seja nos seus relacionamentos, nos seus filhos, na sua casa, né? Seja no seu trabalho, na obra que você faz, se colocando à disposição dos outros, né? Seja nessa piedade, nessa compaixão, nesse espírito fraterno, nas virtudes que Deus espera de nós. É essa mensagem que eu tinha para você hoje, que Deus me convidou a falar, e eu espero de coração que tenha tocado o seu coração. Deixa aí um joinha, um coraçãozinho, se isso tocou, se fez sentido para você, se realmente te emocionou em algum momento. E eu vou te pedir um favor, né? Essa live vai ficar gravada. Assim que acabar, rapidinho, 2 minutinhos, ela já entra no meu feed. Se isso realmente tocou você, se é inspirador de alguma forma, né? Se essa palavra... Deixa um comentário para mim. Vai fazer muita diferença e vai fazer com que mais pessoas assistam esse vídeo, né? E agora eu te convido a fechar os olhos e a fazer uma oração comigo. Nós vamos fazer uma oração, né, geral. Eu vou fazer uma oração geral para todos, para abençoar a vida de todos.
Quero que você pense aí, ou se quiser colocar nos comentários seu pedido de oração. E eu quero também orar o Pai Nosso com vocês, que foi a oração que Deus nos ensinou. Mas eu queria que você prestasse atenção em cada frase do Pai Nosso, para que a gente não fique só falando, né, a oração do Pai Nosso, mas para que a gente realmente sinta a força dessa oração. Foi a oração que Jesus nos ensinou, que deixou, tá lá no livro de Mateus. Aliás, o livro de Mateus é um livro lindo para você começar a ler. É uma sugestão que eu deixo aqui, se você quer começar por algum livro, se você ainda não lê, não tem o hábito de ler, ou até para quem tem, leia o livro de Mateus, porque é uma benção. É um livro denso, né, de conteúdo, mas de fácil leitura, de interpretação. É fácil da gente entender, ok? Então, feche os seus olhos agora e vamos entregar esse momento ao Senhor para que Ele abençoe a nossa semana, a nossa vida. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor meu Deus, eu quero lhe agradecer, Pai, por esse momento tão abençoado, com palavras tão ricas de significado e orientação para a nossa vida, Pai. Nós entregamos a nossa família nas suas mãos, Pai. Nós consagramos a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, toda a nossa vida nas suas mãos, Pai. Que o Senhor possa cada vez mais nutrir nosso espírito, a nossa alma, nosso corpo de conhecimentos profundos da palavra do Senhor. Que o Senhor possa enviar o Espírito Santo para abençoar e ungir a nossa casa, a nossa vida, Pai. Nós entregamos nas suas mãos os nossos dons e talentos. Que o Senhor possa revelar a cada um de nós os dons e talentos necessários para fazer a obra do Senhor, Pai. E que nós possamos alimentar um domínio próprio, um autoconhecimento cada vez mais correto conforme a vontade do Senhor, Pai. Para que nós nos tornemos instrumentos do Senhor, da Tua obra, da Tua boa vontade, em nome de Jesus, para fazer e levar o bem para as outras pessoas. Que essa reforma interna comece dentro da nossa casa, construindo um ambiente favorável, harmônico, bondoso, de bondade, de compaixão, de união. Que nós possamos crescer em amor, em fé, em comunhão mesmo dentro da nossa casa, Pai. Para daí sim sair das portas para fora, levando a palavra do Senhor. Não apenas a palavra do Senhor, mas que as pessoas olhem para nós e vejam refletidas a luz e o exemplo de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe agradeço por cada uma das pessoas que estão aqui e por cada uma das pessoas que virão assistir esse vídeo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe agradeço pela chance de estar na sua presença, Senhor, e nos capacite cada vez mais para continuar em comunhão conforme a vontade do Senhor. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, inunde o coração de cada uma das pessoas que está aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. E aí, pessoal, como é que foi para vocês? Para mim foi uma bênção. Eu estou muito emocionada com a palavra de hoje, muito impactada com a agir de Deus. E eu espero que um pouquinho dessa minha emoção, dessa minha comoção, tenha ido aí também para a sua vida. Eu desejo muita e muita paz para todos nós, muita força, muita garra, né? Porque a vida pode ser sim difícil, mas ela é bonita, ela vale a pena, né? E Deus está do nosso lado. É esse o recado que Ele tem para nós hoje. Ele está do nosso lado. Cabe a nós estarmos em relacionamento, em comunhão com Ele e nos colocando à disposição para aprender cada vez mais e mais sobre a boa obra dele, né? Que Ele guie os seus passos. Em nome de Jesus. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo, beijo, beijo.